Então, na sequência, né, do Acatone, do Pasolini e do Barravento, do Glauber Rocha, né, a gente exibe hoje Verdes Anos, do Paulo Rocha, né, que é o único filme português desse nosso ciclo, realizado... é uma sequência, na realidade, né? Acatone é um filme de 1961, Barravento, 1962, e Verdes Anos, um filme de 1963. E são filmes de vamos dizer, de um momento de elaboração inicial do que foram os jovens cinemas, os novos cinemas dos anos 60, né? Itália, Brasil e Portugal. E há, pode-se dizer, uma ligação evidente, né? Glauber Rocha e Paulo Rocha foram muito próximos. E o Glauber e o Pasolini foram muito próximos. Então há já essa questão de uma disposição dos autores desses filmes a um diálogo, né? a um certo termo comum entre eles. Mas entre os filmes há algumas questões que a gente pode observar, né? A questão do atrito entre o campo e a cidade, o centro urbano, a ideia de um passado que remonta a certas tradições seculares, né, que envolve cultura, religiosidade, determinados imperativos socioeconômicos e a realidade do momento, né, daquele início dos anos 60, em que o mundo realmente começava a vislumbrar assim, o que era uma sociedade que avançava do pós-guerra e como era a vida para os jovens daquele momento, as encruzilhadas, os impasses, tudo isso. Há tudo isso nesses filmes. Há uma convergência de sensibilidades, apesar não apenas sensibilidades, assim, das abordagens muito distintas dos três realizadores, né? Na última sessão eu falei que o Pasolini se ligava a Chaplin, a Rossellini, o Glauber Eisenstein Ford e o Paulo Rocha a Renoir e Mizoguchi, né? Paulo Rocha foi assistente do Renoir num filme de 1962, Le Caporal Épinglé, e escreveu sobre Mizoguchi, né? Fez um filme no Japão, fez... Enfim, tem uma série de questões que permitem essa ligação, permite a gente afirmar ela com uma certa estreiteza. Mas quando se... E eu não sei o quanto isso é aparente para um espectador português, o que eu vou descrever agora, mas quando se vê os Verdes Anos sem nenhuma noção da posição específica do Paulo Rocha na cinematografia portuguesa, do papel deflagrador que os Verdes Anos vai ter para toda a cinematografia portuguesa dos anos 60 em diante, que é basicamente o cinema português moderno. Mas o que salta aos olhos, assim, pelo menos na parte inicial ali, quando a personagem do Júlio chega a Lisboa,
e isso até pode ser retraçado a Mizoguchi, de certa forma, mas o que realmente me lembra, assim, as cenas do Júlio ali na plataforma dos trens, as primeiras deambulações por Lisboa até chegar no seu destino, depois o passeio à noite e tal. Uma coisa muito simples seria, lembra Visconti, Rocco e Suoi Fratelli, o início lá. A mim lembrou, na realidade, e eu não sei o quanto isso reverbera para um espectador português, ou mesmo para espectadores, mas a mim lembrou cinema mudo, lembrou Murnau. E isso me parece distingue, essa qualidade distingue o Paulo Rocha do trabalho tanto do Pasolini quanto do Glauber. O que o Pasolini e o Glauber querem, eles querem se descolar o máximo possível, apesar das referências, né, do Glauber, Eisenstein, Pasolini, Chaplin, mas eles querem fazer um cinema que é um cinema não verborrágico, mas um cinema que tem o motor na fala. Esse já é o caso esse já é o caso do Glauber no Barravento, ou em que a fala realmente é um mecanismo de caracterização muito claro dos personagens. Esse é o caso do Pasolini e do Nakatone. No caso do Paulo Rocha tem uma coisa, e que depois isso vai continuar no que o Manuel de Oliveira vai realizar, no que o Pedro Costa vai realizar, no que o João César Monteiro vai realizar, no que o próprio Paulo Rocha vai realizar, que é tentar absorver esse sincretismo de possibilidades que se abre ali nos anos 60, mas reintrojetar nele alguma coisa do que, vamos dizer, de uma certa densidade concreta, uma certa densidade material, uma grande concentração de massas e de valores muito concretos que o cinema mudo consolidou no cinema. Da mesma forma que é possível se dizer que, e isso se torna uma constante no cinema português, o Paulo Rocha utiliza de um método que é muito próximo do documentário para abordar, ou até mesmo para atingir, chegar na ficção. E isso se vê muito claramente nos Verdes Anos. Assim, o início do filme é quase que ele está se abstraindo o máximo possível de grandes convenções narrativas, de empréstimos de uma certa concepção literária, de narrativa, de dramaturgia. Ele tenta fazer com que a câmera seja realmente essa captura constante da epiderme da realidade. Mas parte, assim, então pode-se dizer que se parte do documentário para a ficção, até chegar à ficção, e a ficção é o que leva aquele final e a tudo o que se consubstancia, né, em toda a parte final do filme. Mas também dá para dizer, e eu acho que é isso que salta aos olhos para um espectador brasileiro, talvez para um espectador de outros lugares, como em relação a essa grande a um momento de dispersão de possibilidades, dispersão no sentido de que elas se multiplicam em vários lugares, com vários, Japão, Canadá, Brasil, Itália, Portugal, Alemanha, no início dos anos 60. E o caminho do cinema português é partir dessa dispersão para tentar reconcentrar tudo. E quando eu digo caminho do cinema português, é o caminho ao longo dos anos, mas de certa forma isso já se cristaliza nos Verdes Anos. E talvez ainda seja mais nítido no Mudar de Vida, que é o filme seguinte do Paulo Rocha,
E me parece que isso é muito característico do cinema português, né? Essa extrema concentração das matérias, das disciplinas, né? Quer dizer, o que se toma emprestado da literatura ou do teatro no cinema português, nos cineastas portugueses, nos grandes cineastas portugueses, no geral, não se toma de uma maneira muito licenciosa, sabe? Existe mais do que uma autoconsciência, existe um trabalho muito consciente, por exemplo, isso se observa muito no Manuel de Oliveira, o que está vindo da literatura e como isso e como isso está sendo assimilado pelo cinema, pelo cinematógrafo, pela câmera, pelos dispositivos próprios ao cinema, o som direto, o tipo da luz, a escolha dos cenários, o registro dos atores. E de certa forma me parece que isso tudo, essas escolhas, e é por isso que é possível, assim, se você realmente quiser falar a respeito dos Verdes Anos de Visconti, de Murnau, de Renoir, de Mizoguchi, Manuel de Oliveira, enfim, de inúmeros cineastas, porque isso acontece, eu acho, porque o filme tem, vamos dizer, essa espessura, né, que é surpreendente de se ver num primeiro filme, né? Então, a Catone é um filme que marca o encontro muito feliz entre um poeta que está abordando pela primeira vez o cinema e a situação produtiva na qual ele é colocado e que permite um filme que é a ambição vai realmente de encontro à realização, né? Barravento é um filme que caracterizado assim por uma certa desmesura característica fundamental do Glauber, mas que se articula com muita clareza. O Glauber, a despeito de tudo que se pode falar, de desvario, é um cineasta sempre muito claro nos seus enfoques, nas suas colocações, na maneira que ele articula os seus discursos. Não à toa o nome de um dos filmes dele é claro. E no Paulo Rocha há de fato esse despojamento que remete tanto ao cinema mais moderno ali dos anos 60, quanto ao mudo, ao cinema mudo. E que na realidade são dois cinemas que estavam procurando coisas semelhantes em pontos óbvios, distintos da história e da evolução técnica, né, da prática cinematográfica. Mas o cinema português, e talvez daí o papel matricial dos Verdes Anos, sempre pareceu ter muita consciência dessa convergência entre o mudo, não necessariamente o expressionismo, mas o cinema mudo, o que o cinema mudo fez no seu melhor, no seu mais depurado, e o automodernismo que vai, enfim, no cinema do Godard, dos Straub, do próprio Manuel de Oliveira, enfim. E Os Verdes Anos é um passo fundamental nessa história, né? Então é isso. Uma boa sessão a todos.